Eu sou Leonardo Silva de Lacerda e hoje eu venho apresentar aqui a pergunta de transferência de calor. Então tá, a primeira questão nós temos que utilizar a equação da continuidade. A partir dela vamos utilizar esse perfil de velocidade, encontrar uma velocidade V na borda da camada limite com essas duas distâncias aqui, valores para x. Então tá, primeiramente nós simplesmente pegamos e isolamos aqui a espessura da camada limite, aplicamos no campo de distribuição de velocidade, no perfil que ele nos deu, para assim, depois de rearranjarmos esse perfil, vamos simplesmente jogar na fórmula da continuidade. Primeiramente vamos derivar em relação a x, e depois que tivermos essa derivada em relação a x, vamos novamente jogar em função aqui do delta, aqui para facilitar os cálculos. Depois disso, vamos jogar na equação de continuidade, propriamente dito. E a partir disso, nós simplesmente vamos jogar, no caso, como é dv dy, vamos jogar o y para um lado e derivar em função de y, e o outro lado em função de v. E aí vamos encontrar uma função de v relacionada às duas variáveis, em função de x e de y. E aí, simplesmente vamos integrarmos isso aqui, ó. Aí pronto, encontramos a função de V aqui. Mas primeiramente, para calcularmos aqui, vamos precisar encontrar a espessura. E para encontrarmos a espessura, vamos simplesmente calcular o número de Reynolds, onde não tínhamos calculado para esse valor de temperatura aqui. Encontramos a viscosidade, viscosidade cinemática para poder calcular. Consideramos também que a velocidade U é equivalente a 0,99 da camada limite, velocidade da camada limite, que seria a camada limite, velocidade máxima da camada limite, já que ele está querendo a questão na borda. E aí calculamos o Reynolds. A partir do Reynolds só jogamos aquela fórmula lá do começo, e aí encontramos a espessura da camada limite. A partir dessa espessura, vamos jogar no perfil de velocidade que nós tínhamos ali, depois que jogamos na equação de continuidade. E aí pronto, só colocamos o valor de x aí para 0,15 e o valor para 0,3 correspondente. Na nossa questão 2, nós temos um fluido escoando entre as duas placas paralelas aí, distante uma da outra, e a questão está pedindo simplesmente para encontrarmos a distância em que as duas placas se encontrariam. E aí, o primeiro passo que nós fizemos foi encontrarmos os dados aí para a temperatura de 20 graus, e a partir disso vamos resolver. Uma consideração que nós fizemos foi que, como são duas placas paralelas, então o intervalo, no caso das camadas limites, seriam simétricas. Portanto, elas iriam se encontrar na metade dessa altura aqui. Portanto, a espessura da camada limite seria a mesma. Aí, jogando na espessura da camada limite, vamos encontrar a distância da placa. Então, simplesmente jogando na fórmula, jogando aqui, encontramos aí para a hidrodinâmica esse valor de x. Agora, para a camada limite térmica, encontramos esse outro valor de x aqui. Na nossa questão 13 aqui, nós temos todos esses dados aí, e a questão está pedindo para simplesmente encontrarmos a força de arrasto ali sobre esse para-brisa. Então tá, primeiro passo que nós fizemos foi utilizarmos aí a fórmula, no caso da taxa que nós temos aqui de calor, onde foi nos dados o dado, encontramos aí o coeficiente de convecção. E a partir disso jogamos ali na analogia de Reynolds, utilizamos a tabela para pegar esses dados, encontramos o valor de Stanton, depois desse valor de Stanton podemos jogar na fórmula do coeficiente de arrasto, e aí encontramos ele. Depois de encontrado o coeficiente de arrasto aqui, simplesmente jogamos na força de arrasto, que é na fórmula, e pronto, encontramos aqui a força de arrasto. Nessa questão 4 aqui nós temos que calcular quando x for igual a 30, vamos calcular o valor de y para quando a velocidade for 22,5 aí sobre essa placa. E primeiramente nós encontramos a temperatura de filme, por 100 Kelvin assim, geralmente fica mais difícil de encontrar, então teríamos que interpolar, porque não encontramos na tabela esse valor. Aí interpolamos, encontramos o valor da viscosidade dinâmica, após isso encontramos aí a massa específica, utilizando no caso aquela lei dos gases ideais ali, considerando o ar como um gás ideal. Depois fomos encontrar o Reynolds utilizando o valor de x de 30 centímetros, no caso 0,3 metros. Vemos que o Reynolds está em regime laminar. Depois disso vamos encontrar a espessura da camada limite, para depois aplicarmos a relação de continuidade ali, daquele perfil de distribuição de temperatura, de velocidade. E a partir desse perfil de velocidade aí, podemos encontrar o valor de y. Porém, assim, por se tratar de equação de terceiro grau e tudo, aí eu utilizei o Symbolab. Olha aqui a resolução, ó.
para facilitar nos cálculos aí para solução numérica. Questão 5, nós temos um A escoando por uma placa plana, e a partir disso é para encontrar os coeficientes de atrito médio, coeficiente de convecção da transferência de calor ali, e também é utilizarmos a analogia de Reynolds para calcular ele. Então tá, primeiro passo foi encontrar a temperatura de filme, para assim encontrarmos as outras propriedades que vão nos ajudar nos cálculos. Fizemos aí, calculando o Reynolds por toda a placa, e descobrimos que ele, no caso, é a placa, o reino de toda a placa é turbulento, portanto, podemos utilizar o escoamento misto para a resolução da questão. Então, utilizando a fórmula ali, tudo de acordo com escoamento misto, encontramos o coeficiente de atrito aqui. Aí, utilizando aqui agora a letra B, vamos utilizar aquela fórmula enorme de Nusselt, encontramos aqui o coeficiente de convecção, e na letra C utilizamos a analogia de Reynolds aqui, aquela fórmula que utiliza o coeficiente de atrito aqui, e pronto, encontramos outro valor de coeficiente de convecção. E aí pediu para discutir no final. E a discussão é basicamente o seguinte: são dois valores aproximados, então é válido utilizar as duas fórmulas que dão valores aproximados. Nossa questão 6, nós estamos em um tanque esférico onde há o derretimento do gelo. A questão pede para calcularmos a transferência de calor no reservatório e a taxa que o gelo derrete. Primeiro passo foi simplesmente encontrarmos as propriedades aqui, de acordo com a temperatura de filme ali de 25 graus Celsius, calculamos o Reynolds, vimos que esse Reynolds, no caso, ele não está dentro das garantias ali de precisão para essa forma de Nusselt para a superfície esférica, porém como era o único recurso que nós tínhamos, então utilizei isso aqui mesmo. Encontrei o Nusselt, depois joguei aqui na fórmula, encontrei o coeficiente de convecção, depois joguei na fórmula aqui da taxa, já tinha todos os valores aqui, encontrei o valor da taxa, e a partir disso joguei aqui para encontrar na fórmula de calor latente aqui, para encontrarmos a vazão máxima aqui, a taxa na qual o gelo derrete.